E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje vamos comentar Brasileirão, obviamente, fazer um gancho aqui, né, para falar sobre a rodada anterior, né, que eu não consegui comentar os jogos do Santos e Santos Fluminense, Botafogo e Bahia. O Santos ganhou o jogo 2-1 e o Botafogo ganhou do Bahia de 3-2, ganhou em casa. É, Jogo do Santos, cara, só comentar brevemente, foi um jogo interessante, né? Porque foi um jogo de dois técnicos que prezam muito pela posse de bola, né? O Sampaoli e o Fernando Diniz. E se eu não me engano, esse jogo o Fluminense chegou até terminar a partida com mais posse de bola que o Santos. Então foi uma partida diferente, né? O próprio Sampaoli comentou isso, falou que foi um pouquinho diferente, que é um estilo que ele não estava muito acostumado a jogar, né? O Santos costuma ficar mais com a bola, costuma propor muito o jogo, então é um estilo que ele falou que era um pouquinho diferente, né? Um estilo até um pouco parecido com o dele, mas em certos aspectos. Então foi legal de ver, o Santos acabou se dando melhor. É, Voltar agora, né? Fiz esse gancho rapidinho, porque eu vou falar agora da terceira rodada, né? Terminou aí a terceira rodada e a gente já começa, até eu falei no comecinho, né? Falar, uma, duas, até três rodadas eu achei ainda muito cedo. A partir da quarta, a gente já começa a ter pelo menos uma perspectiva do que vai ser esse campeonato. Muito cedo também, óbvio, mas já começa a tomar forma, né? Então, a partir desse podcast eu vou começar no mesmo formato do ano passado, né? Falar mais dos times que estão em cima da tabela, de repente comentar brevemente o meio da tabela e quem está lá embaixo, mas é, vou dar um destaque, obviamente, para os times da parte de cima aí, de área de Libertadores, briga pela liderança, e fica o convite aí, se você quiser que eu falo de algum do seu time de coração que eu acabei passando bem rapidamente, já deixa o seu comentário aí que próximo podcast eu tento dar um destaque maior, tá bom? Vamos seguir aqui então com o líder, com o Atlético Mineiro, que é o único time agora 100%, né? Um aproveitamento de 100%, mais uma vitória do Atlético Mineiro, que conseguiu ganhar do Ceará no finalzinho. Foi um jogo difícil, o Ceará, mais uma vez, né, cara? Dois times que perderam o técnico antes do Campeonato Brasileiro, e eu tinha até muitas dúvidas sobre ambos, né? Do que ia acontecer, do que ia ser esse Campeonato Brasileiro para os dois times, né? Porque você ter uma troca de comando técnico é sempre uma coisa complicada. Você não sabe, é meio incerto o que vai acontecer. Obviamente, né? Se para terem mandado o técnico embora, muito provavelmente tinha um problema interno de vestiário e então a situação chegou num ponto sustentável, precisava trocar, mas até o novo comandante conseguir colocar em prática o seu estilo de jogo, isso leva tempo. Fato é que os dois times conseguiram aí se sair muito bem nessa transição, o Atlético principalmente, né? Mais uma vitória, fora de casa é importantíssimo, isso porque o Ceará lá é muito forte, também é muito difícil jogar lá, né? Todo mundo fala isso, é muito quente, então esse calor pesa muito, né? Não é, acho que até no jogo do Corinthians alguém comentou, cara, assim, não é desculpa, cara, realmente é muito quente. Então, assim, a gente tira um pouco o pé, não é porque a gente está com preguiça, porque a gente está desrespeitando, não, é porque aquilo começa a pesar, né? Assim como a altitude, quando, quando os brasileiros vão jogar no Peru, na Bolívia, isso pesa ao longo do jogo, principalmente no segundo tempo, o calor na região Nordeste pesa muito, conta muito. Então, é, o Atlético foi guerreiro, buscou aí o resultado, segue impecável, né? É impressionante, o que eu falei, destaquei aqui nessa troca de comando, é impressionante como o Atlético segue muito bem no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, né? O que me preocupa é aquela sequência do Atlético Mineiro, que a gente viu no ano passado. Eu estava até muito empolgado de ver o Atlético jogando da forma que vinha, fazendo muitos gols. É um time que segue sempre fazendo muitos gols, tem um baita de um ataque, isso não é segredo para ninguém, né? Mas é óbvio que a gente precisa de uma sequência, né? Às vezes segue muito bem no primeiro turno, como foi ano passado, foi gigante no primeiro turno, é, fazendo muitos gols e de repente teve a parada, parada da Copa, e aí tem a sequência do campeonato, o time cai em rendimento de uma forma absurda. Então, esse ano também eu vou ter uma certa cautela em avaliar o Atlético Mineiro, porque a gente vai ter a pausa da Copa América
E depois da Copa América a gente vai ter que ver se esse time vai conseguir manter essa pegada. É claro que aparentemente até a Copa América o Atlético Mineiro vai ser o time a ser batido. É um time que vem muito forte, eles estão muito focados. Eu falei, a vitória saiu no finalzinho do jogo, então eles estão focados, cara. Eles sabem o que querem e vão brigar com unhas e dentes aí para manter esse 100% de aproveitamento, até pela eliminação na Libertadores, que foi um pouco sofrida, foi um pouco doída, né, do próprio Atlético, para os torcedores, então é uma forma de dar resposta e vem respondendo muito bem. O Ceará, mais uma vez, um time que não conseguiu o resultado esperado, obviamente que era a vitória, mas é um time que vem jogando como gente grande, né? A gente já viu isso no ano passado, esse ano também. O Ceará é um time que quando joga contra os times do topo da tabela é impressionante como eles crescem, como eles endurecem o jogo, como eles dificultam, como eles valorizam muito, né, a vitória do adversário. Então, dessa vez foi muito bem. Espero que o Ceará consiga fazer boas partidas também com os times mais de baixo da tabela, porque é aí que o Ceará tem que ganhar ponto se quiser se manter no meio da tabela, até de repente brigar pelo topo da tabela. Espero, já comentei isso aqui no canal, espero que eles estejam na cabeça coisas grandes, que eles tenham na cabeça até G4, por que não? G4, G6, um absurdo, cara, isso é utopia, é sonho. Cara, se eles não sonharem, ninguém vai sonhar por eles. Eles têm que sonhar, eles têm que acreditar. Claro que os resultados nesse comecinho não são muito bons, mas o Ceará já deu uma amostra de um futebol capaz de, por que não, sonhar com uma área de Libertadores. Então, tem algumas coisas para melhorar, claro, mas um time que vem dificultando muito, pelo menos nesse comecinho de campeonato, e é o que eu falei, acabou até me surpreendendo, os dois times até, o Atlético mais ainda, né, mas é lógico, o Atlético, eu nunca omiti aqui, o Atlético tem um super ataque, vinha tomando muitos gols e segue fazendo os gols que precisa. Então, continua mantendo um ataque muito bom e com certeza aí de novo, vai ser o time a ser batido até a pausa da Copa, da Copa América. E o Ceará, cara, muito bem também. Eu acho que eles conseguiram virar a chave dessa troca de comando e vem fazendo também uma boa campanha. Então, parabenizar os dois, claro, mas principalmente o Atlético que segue aí o único time aí com 100% de aproveitamento, 9 pontos e, cara, acredito eu que vai brigar pelo título. Mais uma vez, eu acho prematuro falar isso por tudo que a gente viu, não só no ano passado, no ano retrasado também. A sequência eh, faz a gente ficar com um certo pé atrás, com um certo receio. O que eu vou preferir esperar, observar esse Atlético depois da Copa América. Até a Copa América eu não tenho dúvida que vai ser se não terminar como líder, vai terminar ali no G4, vai terminar como um dos fortes candidatos ao título. Mas depois da Copa América é sempre uma coisa que às vezes até atrapalha, porque você está numa sequência muito boa, você tem que parar e aí voltar a jogar em alto nível é sempre muito complicado. Você perde aquele momento, né, aquele bom momento, aquela onda de bom momento, aquela onda de confiança, às vezes acaba nesse tempo de parada. Então, vamos ver. Eu vou pregar uma certa cautela, acredito muito nesse time, espero que brigue por G4, porque tem condições para brigar por G4, tem condições de brigar pelo título, né? Até porque talvez os adversários também mais fortes vão acabar focando em outras competições, Libertadores, Copa do Brasil, então o desgaste vai ser maior, então o Atlético tem tudo para ser aí um dos fortes candidatos ao título, sim. Não, eu acho que é, não vai fugir muito disso, mas é claro que vai depender muito da sequência, né? É um time que, assim como o São Paulo, é difícil, né? É difícil projetar alguma coisa, porque são dois times que ao longo dos últimos anos conseguem engatar uma boa sequência, aí de repente aparecem problemas internos, manda embora o técnico e aí recomeça o planejamento. Então, o Atlético, assim como o São Paulo, eu já peguei o gancho, outro time também que é, prega uma certa cautela, vem jogando futebol muito bom São Paulo, é impressionante o futebol que o São Paulo vem apresentando, melhorou muito, né,
do tempo ali do André Jardine, do começo do ano, mas ainda eu prego uma certa cautela, né? Falar agora do Palmeiras, que é o vice-líder, assumiu a vice-liderança, ganhou do Internacional em casa, é um jogo que o Guerreiro aí reclamou muito, né? Falou que é difícil jogar no Allianz Parque porque você joga contra o time do Palmeiras e contra a arbitragem. Tá sujeito a uma punição aí, eventualmente, vamos ver o que vai acontecer, mas não entendi a reclamação do Guerreiro, para ser bem sincero, é, vem dos lances aí que possivelmente ele pode ter reclamado, eu não vi nada demais, né? O Guerreiro tá com aquela, não sei, tá aquela crise do intocável, né? Não me toque, não me toque, senão para mim vai ser falta e eu vou achar ruim. Enfim, eu acho que ele ficou muito bravo, ele ficou muito chateado pelo primeiro gol do Palmeiras, né? Que o primeiro gol do Palmeiras saiu em cima dele, né? O Daverson cabeceou ali, era ele que estava na marcação, era a bola para ele tirar e ele acabou falhando ali. Então acho que ele ficou meio chateado ali, perdeu um pouco a cabeça ali e reclamou, né? Decidiu reclamar, teve uma confusão até ali que ele deu um empurrão no Dudu, enfim. Não entendi muito bem, para ser bem sincero, tá? Difícil saber porque o jogo não foi transmitido pela televisão, o que a gente tem é só mais coisa do rádio, então a princípio eu não sei, eu acho que foi um jogo bom, o Palmeiras começou jogando muito bem, antes do gol até teve uma chance claríssima do Daverson, que o zagueiro, eu esqueci agora quem foi, tirou em cima da linha, cara, impressionante, muito bem posicionado, e o Johan, no finalzinho do jogo, teve uma grande chance também, acabou perdendo um gol inacreditável, mas o Palmeiras fez o gol e foi aquele Palmeiras que a gente está acostumado a ver, um time que faz o gol e aí tira o pé, dá espaço para o adversário e tenta jogar no contra-ataque. Eu acho um jogo de alto risco, porque o Internacional teve uma chance muito boa, né, esse time, ainda mais o time do Internacional, claro, é, poupou alguns jogadores, teve que poupar, até porque tem um jogo de Libertadores, mas esse time do Internacional, o ataque do Internacional é um ataque muito perigoso, né? Veio com o Paulo Guerreiro, veio com o Sarrafiori, o cara que jogo ou outro vem fazendo gols importantes aí em momentos decisivos, então assumiu o risco. Eu vou ser bem sincero, eu não gosto muito desse estilo do Palmeiras. Achei que até pelos últimos jogos do Palmeiras, né, que veio de goleadas, não o último, né? O último empatou com o CSA, mas antes disso, né, duas goleadas de 4-0, eu achei que o Palmeiras tinha mudado a chave, né? Não vamos fazer o gol e vamos continuar para cima. Mas não foi isso que a gente viu. O Internacional cresceu no jogo, chegou a ter muita posse de bola, mas nada aconteceu. Tem os pontos positivos e os pontos negativos, que o Palmeiras, esse time titular do Palmeiras, defensivamente ele é muito forte. E o Internacional teve uma chance, se não me engano, duas no máximo, chute ao gol, e fora isso foi só posse de bola mesmo. Então o Palmeiras soube aproveitar a vantagem, soube jogar com muita segurança, que eu falei, correu o risco, porque teve um lance de muito perigo mesmo, e um ataque com o Guerreiro é um ataque sempre muito imprevisível, né? Eu acho que a grande vantagem do Palmeiras foi porque o Guerreiro perdeu a cabeça, né? Se não tivesse estivesse focado, estivesse preocupado em jogar futebol, tenho certeza que o Guerreiro teria conseguido o gol de empate, mas enfim, o cara perdeu a cabeça, decidiu reclamar ao invés de jogar futebol. São coisas que acontecem, mas o Palmeiras foi muito bem, jogou com uma certa maturidade, fez esse jogo de forma muito segura, na minha opinião, mas mais uma vez, eu não gosto muito, né, desse jogo de alto risco. Jogo que você faz um gol e dá espaço para o adversário, você está sujeito. Sempre. Isso a gente viu, né, em alguns jogos dessa rodada, né? O cara chuta de fora da área, de fora da área, a bola desvia no marcador e acaba matando o goleiro, né? Você está sujeito a isso, infelizmente. Então, o Internacional não arriscou também. Então, ficou bom para o Palmeiras, que agora é o vice-líder, venceu de um forte adversário, aí, um forte candidato, né, a disputa do título, a disputa por vaga de Libertadores. Teve uma reclamação de pênalti por parte do Internacional, pênalti do Felipe Melo, se eu não me engano. Eu vi o replay, mas eu falei, não teve muitas câmeras, não teve muita imagem. Para mim não foi nada, mas são coisas de jogo, né? Às vezes por outra câmera ficaria muito mais clara a penalidade, mas
Pela única câmera que eu vi, aparentemente não foi nada. Foi um lance difícil, né? Teve outro também do Guerreiro, mas aquele lá realmente não foi absolutamente nada. Então, não entendi, mais uma vez, não entendi tanta reclamação do Guerreiro, mas enfim, Palmeiras venceu, venceu bem. Para minha opinião, venceu bem, porque o Internacional, por mais que, mais uma vez, time que vem focado na Libertadores, poupou alguns jogadores, né? D'Alessandro entrou no segundo tempo, o Odair tirou o Nico Lopes, né? Do primeiro para o segundo tempo, o Nico Lopes que vinha jogando muito, ele tirou, obviamente que para poupar, então, é, sim, por tudo que aconteceu, acho que por todo contexto, eu acho que ficou de bom tamanho, né? O resultado, eu acho que foi justo. O Inter podia ter feito um gol, podia ter empatado, podia ter ganhado de 1-0 também. Eu acho que seria justo de qualquer jeito. Só acho que o Palmeiras foi melhor porque soube aproveitar as oportunidades que teve, né? Ainda poderia ter saído com 2-0. O Johan perdeu um gol inacreditável, mas tudo bem, tinham dois zagueiros bem posicionados, mas ele nem chutou para o gol, ele chutou por cima do gol, então é, perdeu uma grande chance, né, de sair com um placar um pouquinho maior, mas eu acho que o Palmeiras mereceu, né, mais uma vez, porque soube aproveitar as oportunidades que foram poucas, mas foram mais eficientes que o Internacional, que teve só posse de bola e aí um chute a gol. Aí realmente não tem como ganhar uma partida com um chute, dois chutes a gol. Falar de São Paulo agora, um jogo difícil, né? Jogo do corre-corre, do bate-rebate, do empurra-empurra. Esse jogo de São Paulo foi um jogo quente, cara. Foi um jogo que teve dois, três jogadores que saíram porque sentiram cãibra, o Pato sentiu a cervical, então foi um jogo bem quente e vamos ser sinceros, eu pessoalmente, cara, assim, não é, eu vendo as imagens, né, o Abel Braga e até o Diego ficaram reclamando de pênalti, falou que teve um pênalti que de fato eu acho que foi um pênalti mesmo, é, mas você vai reclamar de pênalti, sendo que você teve dois lances para expulsão, cara, é um pouquinho cara de pau, né? Eu acho que faltou aí um pouco de bom senso, né? Tanto por parte do Abel quanto por parte do Diego. Porque houveram dois lances, né, do Flamengo que eram para ser expulso, cara. Eram para expulsão mesmo, principalmente o lance do Alexandre Pato. Teve um com. Vocês vão me desculpar agora, gente, que o Flamengo jogou com um time alternativo. E aí eu acho que eu tenho que parabenizar, não só eu, todo mundo tem que parabenizar o Abel pela coragem que teve, né? Ele poupou jogadores, ele rodou esse elenco, entrou com o time reserva. Esse César, goleiro do Flamengo, diga-se de passagem, que baita goleiro, cara. Tem um goleiro titular muito bom, mas esse César aí tá à altura dele, viu? Porque o cara defendeu muito, dá até um destaque aqui porque foi um dos caras da partida. É um excelente goleiro. A Abel também tem que parabenizar porque ousou, né? Ele entrou com o time reserva e o Flamengo saiu na frente, né? O Berril saiu, fez o gol, o primeiro gol. O São Paulo sofreu para conseguir empatar, o gol do Tietchan saiu bem depois. Então, no meio disso aconteceu muita coisa. E é o que eu falei, vou pedir até desculpa pro torcedor flamenguista, porque eu não lembro agora o nome dos jogadores exatamente, tá? Mas teve um lance primeiro com o Anthony, o cara chegou chutando direto, assim, as pernas do Anthony, nem visou a bola, era um lance para expulsão direto, né? Eu não entendo por que a interpretação do árbitro de vídeo nessa jogada, né? Qualquer um, convido qualquer um a ver o replay da jogada, cara. O cara vai, chuta as pernas. Claro, o Anthony, eu sempre, minha visão, tá? Ele dá uma valorizada assim, né? Porque ele joga as pernas para cima, mas ele tomou uma rasteira mesmo. Tem que valorizar mesmo, porque foi uma jogada forte, podia ter lesionado e foi irresponsável, né? A mesma coisa, o outro lance, se eu não me engano, foi do Tuller com o Alexandre Pato. É, cara, ele entrou por trás, me lembrou muito o lance do Zúñiga com o Neymar, né? O cara entrou com o joelho nas costas do Neymar na Copa, quebrou o Neymar ficou afastado, né, um bom tempo, a gente sabe disso. E desse do Alexandre Pato foi bem parecido, cara. O Tuller entrou pelas costas dele,
ele não visou a bola em momento nenhum. Ele entrou para a disputa sim, né, mas o adversário de costas, ele claramente ele assume o risco, né, de comprometer a integridade física do adversário. Então, era um lance para expulsão direto, né, eu não entendi também, ele tomou um amarelo, eu não entendi também, mais uma vez, essa revisão aí do árbitro de vídeo que eu vejo muita gente, com muito comentarista reclamando que o árbitro principal não vai ver a imagem na TV, né? Mas ele só vai lá se o árbitro de vídeo tem dúvida, né? Então o árbitro de vídeo avisa o cara, ele pergunta, cara, foi para expulsão? E o árbitro de vídeo fala, não, foi lance para amarelo. Se ele tivesse falado, lance é duvidoso, vem aqui ver, o cara vai lá ver. Só que não entendi, cara, não entendi como é que eles revisaram esse lance, porque foi um lance muito forte, cara. Você vê que a cabeça do Pato vai até para trás. Assim, o cara se vai, pega de jeito, ele quebra a coluna do jogador, sem brincadeira. Ele quebra mesmo. Então, não foi nada de mais grave, mas o Alexandre Pato não conseguiu continuar. E é por isso que eu falei, cara, assim, o Abel e o Diego e o Diego reclamaram de um pênalti, mas eles esses dois lances para expulsão eles não comentaram. Então, é, é, imagina o Flamengo com dois jogadores a menos, um time reserva. Claro, eles jogaram muito bem também, tem que parabenizar, porque enfrentaram com um time reserva esse super time do São Paulo, que mais uma vez jogou bem, que mais uma vez criou oportunidades, mas que teve dificuldade, né? O Flamengo dificultou muito, valorizou muito, mas ficou no 1 a 1 mesmo. Não digo que foi bom para um, bom para outro. Eu acho que pelo que foi a partida, né, a disputa, né, foi uma guerra dentro de campo. Eu acho que ficou de bom tamanho sim. Foram dois times que buscaram o resultado, acreditaram no resultado, tentaram com unhas e brigaram com unhas e dentes. Me lembrou até um jogo de Libertadores esse jogo, né? Impressionante a entrega, a garra dos dois times para conseguir aí sair vitorioso. Então acho que o empate ficou de bom tamanho, né? É, não tenho nem o que parabenizar o São Paulo, que vem jogando muito, né? Mais um jogo que foi muito bem o São Paulo. E o Flamengo também, cara, já parabenizei, vou parabenizar de novo também. Jogou com o time reserva, os caras foram guerreiro, né? O Abel, cara, foi monstro, porque ele correu o risco mesmo, cara. Vou entrar com o time titular jogando no Morumbi, eu tô assumindo o risco de que a gente vai sair com a derrota. E o Abel, ele já está sendo contestado, né? Impressionante. Eu tava lendo umas matérias no final de semana, o Abel já vem sendo contestado, né? Não há, se ele perder o jogo da Libertadores, não tem garantia nenhuma de que ele vai continuar no comando do Flamengo. É impressionante, né? O cara vem fazendo um trabalho muito bom, mas lógico, isso é o peso de uma eliminação numa Libertadores, mas cara, eu não vejo motivo para crise, né? Enfim, são coisas do futebol, são coisas que acontecem. Se fosse com qualquer outro time também, é, ser eliminado da Libertadores, do técnico muito provavelmente seria mandado embora. Então, coisas do futebol, coisas que eu não concordo do futebol brasileiro, mas que acontecem, né? E o grande técnico, me preocupa, né? Essa postura do Flamengo aí de colocar em xeque aí a permanência do Abel, porque se o Abel Braga de repente é mandado embora, é demitido, eu não sei quem que o Flamengo almeja para o cargo, para ser bem sincero. Muito provavelmente um técnico de fora, ok, cara, bacana isso, Deus tá dando certo no Santos. O Aguirre no São Paulo deu certo por um tempo. Então é claro que a gente imagina que vai dar certo, mas é quanto tempo para isso começar a render, entendeu? Não é do dia para noite. Mas o Sampaoli deu certo. Cara, mas o Sampaoli teve um período de pré-temporada também, então não foi longo, claro, mas acabou dando certo, tá? Mas não significa que isso vai dar certo para todo mundo. Então, me preocupa muito, né? Ainda mais com o Campeonato Brasileiro que já começou. Acho que, claro, se tem que fazer alguma coisa, tem que ser antes da Copa América, que aí vai ter uma pausa relativamente longa para o treinador conseguir pôr o seu trabalho e aí voltar, né, dessa pausa com o time já entrosado, com um novo esquema de jogo, enfim. Mas me preocupa porque é um bom técnico, campeão carioca, então acho que não tem por que
ser contestada nesse momento, né? Fica aí meu questionamento, né? Mas mais uma vez são coisas do futebol brasileiro. A gente não entende porque que isso acontece, mas é, é, faz parte, né? Tá sujeito a isso. Falar do Santos agora, o Santos que comentei antes, né? Tinha ganhado a rodada anterior e dessa vez acabou empatando com o CSA fora de casa. CSA foi guerreiro, cara. O Santos teve várias oportunidades, não conseguiram abrir o placar e o destaque aí ficou por conta do Jordi, né, o goleiro do CSA que fez, cara, fez boas defesas, salvou aí, vamos ser bem sinceros, salvou aí o CSA de uma possível derrota, né? Acho que o CSA teve dois, talvez dois lances de mais perigo, mas fora isso só deu o Santos. O Santos conseguiu pressionar, conseguiu impor seu ritmo de jogo, mas não deu certo. Não conseguiu sair com a vitória. É, jogo difícil, cara. Assim, fazer o jogo ali, né, na casa do CSA é sempre um jogo muito difícil, né? Vai sofrer muito com a questão do calor. O Palmeiras sofreu muito lá. É, o Palmeiras foi com o time reserva, tudo bem, mas sofreu muito, né? Os jogadores sofrem muito com o calor ali. E o Santos também foi um pouco vítima disso, né? É um componente que isso afeta a performance do atleta. Por mais que os jogadores consigam jogar no ritmo do Sampaoli, no jeito do Sampaoli, eles acabam sentindo em determinado ponto. Isso mentalmente afeta a performance do atleta e acaba errando passe de bola, acaba errando chute para o gol. Então, acabou ficando no 0 a 0, né? Mas é, vai ser difícil, cara. O CSA, eu falei aqui, ele vai tirar ponto de muita gente lá, cara. Por isso que eu falei, eu vi algumas pessoas falando, o CSA vai ser um daqueles times que vão brigar para não cair. Eu acho cedo falar isso, tá? Claro que é um time que tecnicamente é muito inferior aos principais clubes, né, do Campeonato Brasileiro, mas é um time que, mais uma vez, jogar lá vai ser um jogo muito difícil. O calor vai pesar muito, principalmente se esses times, os times mais fortes que são do sul, do sudeste, eles vão sofrer muito quando for jogar lá. E o CSA vai arrancar pontos sim desses times, né? Palmeiras empatou, o Santos agora empatou. Eu tenho certeza que o CSA vai ganhar de algum outro grande ali, um ou dois, três, se não mais que isso. Então, vai ser um time muito difícil de ser batido lá, claro, fora de casa, vai acabar sendo uma presa mais fácil para os adversários, mas vamos, tem que respeitar, cara. Tem que respeitar porque apesar de ah, ser o time de repente considerado até o mais fraco do campeonato, a gente não sabe como eles estão internamente, né? Como é que o grupo está fechado, o entrosamento dos jogadores, né? A entrega que eles estão colocando em campo, que eles estão dispostos a se entregar, e isso compensa, né? A diferença técnica às vezes. Então, dar tempo ao tempo. Eu acho muito cedo, né? Falar ainda que a CSA vai brigar para não cair. É claro que é muito fácil falar isso, porque é um time que veio da Série B, né? Então, você vai fazer uma aposta, quem que você acha que vai cair? Você vai com certeza pôr os times que subiram para a Série A porque vieram de um campeonato que é, tecnicamente é um pouquinho inferior ao da Série A, mas tem que respeitar, né? É um time que subiu e mais uma vez, falei isso aqui antes, agora é um time de Série A. Então, cara, estamos em pé de igualdade com todo mundo e vamos acreditar. E o Santos, cara, acho que o Santos tira uma lição importante disso, né? Tira mais uma vez de aumentar o seu aproveitamento. O São Paulo falou isso, né? Precisamos aproveitar melhor as oportunidades. Teve muitas chances, mais uma vez. O goleiro do CSA foi gigante e o Santos, cara, não é surpresa para mim. A gente já vinha vindo isso no Campeonato Paulista, mas o que me impressiona do Santos é a sequência, né? A sequência de conseguir fazer 3 jogos jogando no mesmo nível, né? Jogando com o mesmo ritmo, porque o Santos, para quem não se recorda, no Campeonato Paulista fazia dois jogos muito bons e aí tinha o desgaste, tinha o problema de revezar o elenco e aí fazia um jogo muito ruim que acabava perdendo, tomou até algumas goleadas e vem conseguindo manter esse ritmo. Eu tinha comentado lá atrás, o São Paulo ele vai precisar aprender a jogar no Brasil, porque as viagens são muito longas,
ter a questão do calor, e ele realmente está aprendendo, cara. Ele aprendeu, eu acho já. Ele já está, ele viu todo esse desgaste, todo esse esquema essa logística de viagens para outros estados, e ele com certeza já aprendeu o que ele tem que fazer para conseguir manter esse time jogando em alto nível. Só falando de São Paulo, ele acabou tomando aí uma punição na Copa do Brasil e vai ficar se eu não me engano, vai ter que cumprir um jogo de suspensão aí. Então é um jogo que não digo que o Santos deve jogar mal, acho que o Santos sabe, já incorporou esse time, já incorporou a filosofia do São Paulo, mas claro que ter o cara lá na beira do campo dá uma certa diferença, então ficar de olho nesse jogo do Santos. Seguir falando agora brevemente, o Bahia segue em quinto, o Bahia ganhou do Avaí 1-0, Cruzeiro também um jogo difícil, né? Cruzeiro não, Botafogo. Cara, desculpa agora, eu me perdi aqui na tabela. O Botafogo, o Botafogo ganhou do Fortaleza, né? Foi um gol chorado, cara. Foi difícil porque foi um lance que o goleiro do Fortaleza defendeu, o Eric cabeceou, o goleiro defendeu e, cara, fez uma defesa milagrosa, diga-se de passagem, né? Esse goleiro do Fortaleza, o Felipe Alves, cara, fez outras grandes defesas também, mas aí a bola acabou sobrando pro Alex Santana, ele fez milagre no primeiro lance, né, na cabeçada do Eric, e aí o Alex Santana acabou sobrando para ele, ele só teve o trabalho de empurrar para a rede, mas antes disso, teve outras grandes chances o Botafogo, o próprio Eric teve, e o goleirão do Fortaleza foi gigante, então Botafogo mais uma partida, conseguiu engatar aí a segunda vitória seguida, então dá sinais aí de que vem se recuperando, né? Vem se recuperando aí da troca de comando. Claro, foi jogou em casa, cara, mas em casa você tem que ganhar, né? Você tem que pontuar e é isso que o Botafogo vem fazendo a lição de casa. E aí fora de casa são outros 500. A gente vai tentar ganhar um outro ponto a mais para brigar lá em cima, mas até agora o Botafogo vem fazendo a lição de casa, vem fazendo muito bem e segue aí em sexto na tabela. O sétimo é o Cruzeiro, ganhou de 2-1 do Goiás, foi um jogo difícil, né? Acabou o Goiás dificultou muito, né? Teve até no gol de empate, o Fábio fez um milagre, cara. Assim como eu falei do Fortaleza, esse jogo, o gol do Goiás, do Michael, não sei como se pronuncia o nome dele, mas eu vou falar Michael. É, cara, teve o primeiro lance, eu esqueci quem foi, mas o Fábio fez uma defesa de monstra e a bola sobrou para o Michael e ele fez o golaço, ele fez o gol. Então, e aí Cruzeiro mais pro final também conseguiu é, a vitória com um belíssimo cruzamento do Egídio, né? Parece que cruzou com a mão, jogou com a mão a bola, o Rodriguinho só teve o trabalho de cabecear, o Rodriguinho uma excelente fase no Cruzeiro, né? Tem que destacar também e conseguiu uma vitória em casa, uma vitória suada, sofrida, né? O Goiás dificultou muito, né? E segue aí em sétimo na tabela, né? Depois de uma derrota aí, primeira rodada por Flamengo, agora o Cruzeiro consegue duas vitórias seguidas. Aí oitavo segue o Atlético Paranaense e nono Flamengo, que eu comentei aqui, jogou com São Paulo. Em décimo a Chapecoense, conseguiu aí um empate chorado a Chapecoense contra o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense saiu na frente, a Chape no finalzinho do gol conseguiu empatar, bem chorado. 11º Corinthians, né? O Corinthians que empatou com o Vasco, saiu na frente, um golaço do Matheus Vital, diga-se de passagem, saiu fazendo fila, né? O Vasco teve também algumas boas chances, teve uma grande defesa do Cássio, e aí num lance, né, revisado pelo árbitro de vídeo, o Vasco teve o pênalti a favor, e aí o Maxi Lopes conseguiu empatar a partida. Então o Vasco segue naquela sequência de jogos para tentar ganhar entrosamento, para tentar uma sequência, né, melhorar esse estilo de jogo. Ainda é difícil ver, é difícil avaliar o Vasco porque faz uma grande partida num jogo, de repente no outro jogo já faz uma partida horrível. Esse jogo contra o Corinthians especificamente jogou muito bem, foi muito bem o Vasco, empatou, né? Foi um jogo na Arena da Amazônia. Parecia até que o Corinthians estava em casa, né? Só tinha torcedor corintiano e o Vasco, mesmo assim, dificultou muito e conseguiu sair com o empate. Mas muito difícil falar.
O Vasco sofreu muito com a mudança aí de técnico, então acredito eu que ainda vai sofrer mais um pouco. E o Corinthians, um jogo que foi um pouquinho aquém do que se esperava, mas claro, jogo fora de casa. Eu acho que eu tinha falado aqui, né? O Corinthians vai ser um time que vai eventualmente empatar um outro jogo. Eu acredito ainda, se não melhorar esse estilo de jogo, o jeito como vem jogando, vai ser um time que tá fadado a isso. Há muitos empates e já foi mais um empate aí para conta. Mais um não, né? É o primeiro empate aí para conta do Corinthians. Perdeu um, ganhou o outro. Agora o empate. Então vem um empate já para conta e mas um time que pode jogar mais. A gente já viu que pode jogar mais, mas claro, para os dois times isso vale, tá? Uma viagem até a Arena da Amazônia, uma viagem extremamente cansativa, exaustiva. A viagem é muito longa. Talvez por isso, né, o Vasco tenha conseguido até equilibrar um pouco, né? Porque todo o fator cansaço pesa, contra o Corinthians, mas pesa também contra o Vasco, obviamente. Mas isso acaba conseguindo equilibrar um pouco as coisas, né, em termos técnicos. Então, eu acho que foi até bom para o Vasco ter feito o jogo lá contra o Corinthians. 12º Ceará, que eu já falei aqui, o Fluminense, cara, esse é o destaque que eu queria dar agora, né? O Fluminense ganhou do Grêmio, né? O Grêmio jogava em casa e foi, cara, daqueles jogos de 9 gols, assim, um jogo que a gente não está acostumado a ver, né? Um jogo muito difícil a gente ver 7, 8 gols no jogo, foram 9 gols e assim, foi um jogo totalmente atípico, né? Porque o Grêmio saiu na frente, fez 3-0 e aí parecia que vinha se desenhando uma goleada do Grêmio, mas não foi isso que aconteceu. O Fluminense conseguiu empatar depois num lance bizonho, cara, assim, é bizonho mesmo, cara, assim, do goleiro do Grêmio, do Júlio César, o Fluminense conseguiu diminuir 2-0 e aí, cara, aí foi ladeira abaixo pro Grêmio, né? O próprio o Renato Portaluppi falou, a gente deu mole, cara, deu mole, a gente deu espaço, não é a primeira vez, né? Já é alguns jogos a gente vem fazendo isso, vem dando mole para o adversário e eles se aproveitam disso e conseguem o resultado. Então, cara, foi um jogão, cara, para ser bem sincero, o próprio placar já diz por si só, né? E o Grêmio, cara, deixa eu só confirmar aqui, o Grêmio é o time com a pior defesa do campeonato, né? Então, tá em 18º, tá no Z4 e só essa questão da quantidade de gols tomados já explica, né, o momento, por que que o Grêmio está nessa situação, né? Um time que é um bom time, tem um bom ataque, fez 6 gols, mas tomou 8. Então a situação do Fluminense ameniza, porque ganha uma moral, né? O Fernando Diniz vinha já sendo criticado pela torcida, né? Porque duas derrotas, mas agora não, cara, assim, é até impressionante. Eu vi uma reportagem com as reações dele, né? E durante o jogo, muita gente criticando já, pedindo a demissão do cara. E o Fluminense, cara, é impressionante como conseguiu essa reação, buscar forças para essa reação, porque você toma 3-0 com 20 minutos de jogo, cara, isso desmonta qualquer time mentalmente e o Fluminense não conseguiu, se mantiveram fortes, mentalmente fortes, né? O Pedro fez mais um gol, foi de pênalti, mas cobrou muito bem e conseguiram essa vitória, essa virada histórica, cara. Mitaram mesmo. Que momento! Claro, parabéns ao Fluminense e parabéns ao Grêmio também, porque foi protagonista desse jogão, fez 4 gols. É claro que para o Grêmio ficou o aspecto negativo de ter tomado a virada em casa, de ter perdido em casa, então isso fica esse gosto amargo, esse gosto azedo, mas foi um jogo legal, um jogo difícil da gente ver acontecer, né, com 9 gols, e fica aí já, tinha falado isso no podcast anterior, vou repetir aqui, cara, o Grêmio tem que começar a reagir. Ah, tá muito cedo, tá muito cedo. Cara, tá cedo ainda. De fato, tá muito cedo, mas o Grêmio vai sair. O Grêmio não vai ficar no Z4, vai sair do Z4 em algumas rodadas, mas o grande problema é que isso compromete a briga na parte de cima, porque assim, é a terceira partida com placar negativo, né? Perdeu o primeiro jogo, empatou o segundo,
perde agora mais uma. Então isso já compromete totalmente a campanha do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio está focado na Libertadores, tá? Mas se acontece o que aconteceu no ano passado, de repente buscar até um G4 pode ficar comprometido, porque vão ser 3 rodadas que vão pesar no final do campeonato. Mesmo se conseguir uma arrancada histórica, são 3 rodadas que vão pesar muito, né, no final. Então esse é o ponto, cara. Assim, o Grêmio tem um timaço, não tem time para estar nessa situação, não tem, vai sair. Claro que o momento é muito ruim, as coisas não vêm acontecendo, vem dando muito mole, né? O time fez 3-0 e apagou em campo. Então, vai ter que melhorar essa questão toda, mas é, 2, 3 rodadas sai dessa situação muito tranquilo o Grêmio, mas é, é aquela coisa, né? A briga pela parte de cima já está muito comprometida, né, nesse momento, na minha opinião, né? Porque foram mais uma rodada que perde ponto, e aí, cara, vira uma bola de neve, né? Então, tomar um certo cuidado, tá no começo, tá no começo, mas mais uma vez, 3 rodadas vão pesar, cara. Foram 9 pontos em disputa já, então se precisar de um ponto para entrar na zona de Libertadores, eles vão lembrar desse comecinho de campeonato que foi muito ruim do Grêmio, né? Então, só para dar sequência, né, o 14º Goiás, já falei aqui, perdeu do Cruzeiro, dificultou muito o Cruzeiro. 15º Internacional, perdeu do Palmeiras. 16º Fortaleza, que perdeu do Botafogo. 17º CSA, o 18º Grêmio, que eu acabei de falar, 19º Avaí, perdeu do Bahia, e o 20º Vasco, né, segue sendo até o momento o pior time, né, que não é nenhuma surpresa, né, vamos ser sinceros, todo respeito ao torcedor vascaíno, mas não é nenhuma surpresa pelo total falta de planejamento, né, dessa diretoria do Vasco. O time está pagando preço, né, pela falta de planejamento. Enfim, aí a torcida cobra, fica naquela pressão da torcida, tem que sair da situação chata, difícil, o jogador joga pressionado, os caras vão cobrar no aeroporto e só atrapalha ainda mais a vida, né, dos jogadores, da comissão técnica. Então, é aquele time que, se o Atlético Mineiro, se o Ceará, esses times conseguiram, São Paulo, conseguiram lidar bem com a troca de técnico, o Vasco não vem conseguindo e vem pagando o preço mais uma vez pela falta de planejamento, infelizmente. Então, para mim não é nenhuma surpresa essa situação que o Vasco está no momento. Mas claro, muito cedo, tem tempo. Acho que vai ter a parada da Copa aí para rever o planejamento, para voltar jogando bom futebol, porque esse time do Vasco é capaz de jogar muito e a gente já viu isso. Então fica a expectativa de que esse time se reencontre e volte a apresentar um belíssimo futebol como a gente já viu. Eu fico pelo menos nessa torcida. Acho que é isso aí. Tentei resumir. Mais uma vez, passei por cima aí de alguns jogos. Quiser que eu comente com mais detalhe algum outro time, só comentar aí embaixo, gente. Fica o convite. Valeu, um forte abraço e até a próxima.